Graça e paz, meninas. Eu já era para ter, aqui quem fala é Denise Mardegan, eu já era para ter mandado esse áudio hoje de manhã, mas eu tive que fazer uma viagem de última hora, aí eu decidi mandar agora à tarde. Algumas de vocês sabem que até 6 meses atrás eu morava na cidade de Sorocaba, uma metrópole muito agradável, com todas as chances de uma cidade grande, mas com as características do interior paulista. Morava numa rua quieta, silenciosa, sem saída. E aí, há 6 meses atrás, meu marido e eu decidimos nos mudar para Ourinhos, uma cidade menor, uma cidade pequena, muito gostosa. E desse modo eu ficaria mais perto das minhas filhas, que moram aqui perto, e também da família do meu marido. Porém, a gente errou num ponto. Procurando um pouco mais de sossego, de uma cidade menor, a gente alugou uma casa numa rua muito movimentada, muito barulhenta. E muitas vezes é muito complicado, porque é barulho o dia inteiro e noite toda, barulho de carro. Mas o que isso tem a ver com a presença de Deus? Pode parecer que não, mas tem sim. A gente vive num mundo muito barulhento. A gente vive num mundo onde nós somos constantemente estimulados em todos os nossos sentidos, a visão, a audição, principalmente visão e audição. E isso faz com que muitas vezes a gente não consegue realmente ouvir o que a gente precisa ouvir. O som do trânsito na rua, o bip do celular tocando, todos os telefones, as tecnologias interrompendo o nosso silêncio por segundos apenas. Além disso, nós temos as nossas vozes internas, vozes críticas que parecem sempre estar nos acusando de algo, vozes de vergonha que parecem sussurrar e até mesmo gritar com a gente, deixando a gente confusa. Vozes de culpa que nos acusam de pecados que Deus já nos perdoou, mas nos acusam nos fazendo sentir inferiores e não merecedores do perdão. Como fica difícil a gente ouvir. Na verdade, a gente acaba até se distraindo e não conseguindo ouvir o que realmente importa. E eu quero deixar bem claro, eu não tenho transtorno de déficit de atenção não, tá? Mas muitas vezes essa nossa distração em não ouvir o que nós devemos nos faz duvidar da presença de Deus na nossa vida. Mas afinal, quando que nós começamos a sentir a presença de Deus? É quando a gente começa a falar em língua, é quando a gente sente o nosso corpo e a nossa voz tremer, é quando a gente vê a sala se iluminar, é quando a gente sente vontade de chorar e de se lançar ao chão. É isso a presença de Deus? Minha querida, eu sou da opinião que esses momentos são importantes, mas muito mais fundamental do que essas emoções são um testemunho da presença de Deus em nossas vidas. Como em 2 Coríntios 5,17 fala, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já se passaram e eis que surgiram coisas novas. A presença de Deus em nossas vidas é fundamental para que a gente consiga renovar os nossos pensamentos, para que a gente consiga renovar os nossos relacionamentos com os nossos maridos, de modo a gente abrir mão da soberba, do orgulho, do pecado, assumindo uma postura de vida que vai refletir a vida de Cristo em nós. A presença de Deus, ela está em toda parte. Ela não está com a gente apenas nos momentos que nós estamos orando. Não, Deus está com a gente o tempo todo. Em Salmo 139, Davi diz que Deus já está em todos os lugares que a gente pode ir. Imagina que nem hoje, minha filha me pediu 10 horas da manhã para eu levá-la a uma viagem. Voltei agora. Já pensou? Deus estava comigo no carro e Deus já estava comigo lá na cidade dela, quando o marido dela estava esperando.
Já pensou que coisa linda? Deus estava comigo no carro e já estava aqui com o meu marido, enquanto meu marido me esperava, e também me esperando. Deus estava me esperando juntamente com o meu marido também. Deus preenche os céus e a terra. Deus criou o universo inteiro. Ele preenche o universo inteiro. A presença de Deus é constante. E a presença de Deus é o meio e o fim da nossa redenção. Sem a presença de Deus, nós não seríamos salvas. Entenda que você pode até não estar sentindo, mas Deus está aí com você. Deus está aqui comigo. Deus está lá com o seu marido. Deus está com o meu marido também. Deus está conosco o tempo todo. Ele é onipresente. E a presença de Deus encontra a sua maior expressão em Emmanuel, Deus conosco. O próprio Deus veio para nos salvar. Jesus Cristo entrou na história humana para dar a vida como resgate por nós. Em sua graça, Deus nos comprou de volta da maneira mais inimaginável possível, por meio de Jesus Cristo. Se tornou homem, andou entre os homens e morreu pelos homens. E nesse ato misericordioso, Deus nos reconciliou, reabriu o acesso ao Pai, para que aqueles que antes estavam exilados da sua presença pudessem novamente se aproximar dele. Se a gente for honesto, muitos de nós podem pensar em Deus como se fosse um gênio mágico de tempos em tempos, mantendo numa prateleira até que surja problemas. Mas a verdade é que Deus não funciona assim. Deus não fica na prateleira não, tá? Deus está com a gente. Deus está com a gente e Ele nunca vai ser deixado na prateleira de ninguém. As Escrituras deixam clara que por toda a nossa vida, Deus estará conosco e que nós devemos procurar esse relacionamento com Ele. Nós não devemos procurar um relacionamento com Deus apenas quando estamos com problemas, não. O relacionamento é eterno. Um dos versículos que eu mais amo é Salmo 16:11, que diz assim: em sua presença, plenitude de alegria, à sua direita, prazeres para todos sempre. Quando a gente leva todos os nossos problemas para Deus, estamos na presença dele, haverá plenitude de alegria e prazeres para todos sempre. Isso é o que ele nos dá. Isso é o que teremos quando levamos os nossos problemas a Deus. Mas muitas vezes o que nos impede de levar a Deus, volto lá para o início, os barulhos de nossa mente. O pecado, a culpa, a vitimização, a vergonha, o dedo acusador, a falta de perdão, conceitos já formados de um Deus inalcançável, um sentimento de inferioridade, barulhos que não nos impedem de ouvir a Deus e de sentir a presença dele. E o que nos fará chegar a Deus? A humildade de reconhecermos que sim, somos pecadores, somos falhos, erramos, mas que Deus nos perdoa e que somente Ele pode nos santificar. Não serão as nossas boas obras que nos santificarão, mas Ele nos santificará. Minha querida, que a gente não perca mais tempo. Vamos cessar esses barulhos em nossa mente e nos chegar a Ele hoje mesmo. E então teremos de volta plenitude de alegria, prazeres para todo sempre. Em nome de Jesus. Amém.